Hollywood adora segredos, mas nada é enterrado mais fundo do que o amor proibido. Por trás dos discursos do Oscar e das sessões de fotos glamorosas, Tinseltown sempre jogou um jogo de alto risco. Imagens sobre intimidade, contratos sobre conexão. Mas e se os verdadeiros papéis principais fossem os desempenhados fora das câmeras em suítes de hotel, estúdios e refúgios à luz da lua? Já se perguntou quem compartilhou mais do que roteiros e martinis depois do anoitecer? Prepare-se para repensar suas estrelas favoritas, porque alguns dos maiores nomes de Hollywood estavam escondendo histórias de amor da vida real mais suculentas do que qualquer enredo de estúdio. Então prepare-se e pergunte a si mesmo: você realmente sabe quem estava compartilhando os holofotes e o amor? Vamos explorar os casais não revelados que nem as fofocas conseguiram descobrir. Ramon Novarro e Herbert Hall. Ele foi o amante latino original, o destruidor de corações que fazia os fãs de filmes mudos desmaiarem. E ainda assim, o papel mais apaixonado de Ramon Novarro foi um que ele nunca pôde revelar. Nascido José Ramon Samaniego, Novarro alcançou o estrelato com Ben-Hur e seu olhar ardente, mas enquanto as câmeras rodavam, seu roteiro fora das telas estava sendo escrito. Em sussurros e códigos, entra Herbert Hall, seu publicitário de confiança e, dizem os insiders, seu parceiro secreto por anos. Enquanto Novarro interpretava o galã para o público, Hall geria silenciosamente tanto sua carreira quanto seu coração, protegendo-o de escândalos, criando histórias para a imprensa e afastando-o de chantagens. Eles viviam como marionetes nas sombras sob os holofotes de Hollywood, seu amor sobrevivendo através de bilhetes velados e jantares clandestinos. Novarro nunca se casou, e Hall nunca saiu do seu lado. Foi coincidência? Os chefes do estúdio não achavam. Mantiveram Novarro solteiro, exótico e vendável, fechando os olhos para a verdade enquanto a bilheteria continuasse a tocar. O mundo via um solteirão. Hall via o homem. Em uma era em que a exposição significava ruína, a devoção deles se tornou lendária. A história deles não é apenas sobre segredo, é sobre sacrifício e o laço inquebrável por trás da máscara. Se o amor pode sobreviver à fornalha de Hollywood, talvez ele realmente conquiste tudo. William Haynes e Jimmy Shields. Imagine isso, o garoto de ouro de Hollywood, totalmente americano, encantador, e na capa de todas as revistas de fãs, sendo informado pelo lendário chefe da MGM, Louis B. Mayer, case-se com uma mulher ou sua carreira acabou. William Haynes nem piscou. Ele escolheu Jimmy Shields, o homem que amava, em vez dos milhões que poderia ter ganho, fingindo ser heterossexual para as câmeras. Ousado, tente suicídio de carreira, ou talvez a maior história de amor que Hollywood já enterrou. Haynes e Shields se tornaram o segredo mais mal guardado da indústria, organizando festas selvagens para a elite de Hollywood e ousando viver abertamente, pelo menos em privado. A punição? Haynes foi colocado na lista negra e expulso do seu contrato. Ele implorou por um retorno? Não. Em vez disso, o casal construiu um império de design de interiores, transformando as casas das próprias estrelas que antes sussurravam sobre eles. Por quase 50 anos, o vínculo deles superou as tendências de Hollywood, os escândalos dos estúdios e até mesmo o punho de ferro de Mayer. Quando Haynes morreu, Shields disse famosamente que havia perdido a vontade de viver, e foi isso, o fim de um romance da vida real que superou qualquer fantasia em Technicolor que os estúdios já produziram. Esqueça o que você ouviu sobre finais felizes. Este casal fez o seu próprio final em um mundo que nem sequer tinha uma palavra para o que eles eram. Barbara Stanwyck e Helen Ferguson. Acha que Barbara Stanwyck era apenas a femme fatale definitiva? Pense novamente. A rainha do filme noir de Hollywood interpretava mulheres duronas na tela, mas fora das câmeras, sua vida era ainda mais misteriosa e muito mais terna. Claro, ela se casou com 2 homens, Frank Fay e Robert Taylor, mas os insiders de Tinseltown sempre olharam de lado para esses casamentos como uniões de lavanda, arranjos feitos para manter os rumores afastados. A verdadeira constante na vida de Stanwyck, Helen Ferguson, sua ex-publicitária e suposta companheira de vida. Enquanto a imprensa a seguia com perguntas sobre romance, Stanwyck deu de ombros e foi para casa com Ferguson, sua solucionadora, confidente e, como muitos acreditam, a mulher que ela realmente amava. Ferguson gerenciava a carreira de Stanwyck com disciplina de ferro, manipulando manchetes e apagando escândalos antes que começassem, sempre um passo à frente da fábrica de boatos do estúdio. Stanwyck nunca confirmou nada. Sua resposta aos boatos era um sorriso astuto e um círculo de confiança mais fechado. Elas viveram juntas por anos, levantando sobrancelhas, mas nunca vozes. Chame de amizade, chame de família, chame de algo mais, a linha sempre foi tênue, mas a lealdade era inegável. Em uma era em que mulheres fortes tinham que seguir as regras de homens ainda mais fortes, Stanwyck escrevia as suas próprias, silenciosamente, ferozmente e sempre com Ferguson ao seu lado.
Janet Gaynor e Adrian, o primeiro vencedor do Oscar de melhor atriz, Janet Gaynor, e o lendário designer de figurinos da MGM, Adrian, eram o casal poderoso que quase ninguém reconhecia como um casal. Gaynor encantou em clássicos como Seventh Heaven e A Star is Born, enquanto Adrian, com um único nome como Cher ou Madonna, moldou todo o visual do glamour dos anos 1930. Quando se casaram, Hollywood aplaudiu. Finalmente, uma união de estilo e substância. Mas a portas fechadas, tanto Gaynor quanto Adrian viviam vidas duplas. Boatos circulavam sobre os relacionamentos próximos de Gaynor com mulheres. Rumores a ligavam à atriz Mary Martin, enquanto Adrian era famoso por suas próprias amizades de longa data com homens. O casamento deles era mais uma parceria do que paixão, público, devotado e ferozmente leal. Um disfarce perfeito em uma cidade obcecada por aparências. Juntos, eles criaram uma imagem tão impecável que ninguém ousava olhar de perto. Ainda assim, aqueles que olharam viram duas almas unidas por respeito mútuo e uma necessidade compartilhada de proteção contra os olhares curiosos de Hollywood. A história de amor deles talvez não seja um conto de fadas, mas uma aula magistral de sobrevivência, adaptação e de manter perto as pessoas que guardam seus segredos. Em uma cidade construída sobre ilusões, Gaynor e Adrian provaram que você poderia ter tudo se soubesse como jogar o jogo. Elizabeth Scott e Dorothy Hart. Elizabeth Scott tinha a voz rouca, o olhar duro e aquele tipo de frieza de femme fatale que fazia o filme noir ferver. Mas enquanto os tabloides procuravam por escândalos, Scott estava sempre um passo à frente, nunca confirmando, nunca negando e sempre deixando a imprensa perseguindo sombras. Seu suposto relacionamento com a atriz Dorothy Hart era o tipo de amizade que deixava os colunistas de fofocas em polvorosa. As duas eram inseparáveis. Férias, festas, casas compartilhadas, animais de estimação combinando, tudo isso. A imprensa perseguiu Scott implacavelmente, até ligando seu nome aos escândalos da revista Confidential dos anos 50, com manchetes gritando sobre festas secretas e amores proibidos. Scott processou, ganhou e insistiu em seu direito à privacidade. Em público, ela era todo mistério e elegância. Em privado, aqueles próximos a ela dizem que ela era mais feliz com Hart, sua confidente, seu espelho e, possivelmente, sua parceira no amor. Hollywood tentou encaixotá-la, mas Scott nunca foi o estereótipo de ninguém. Ela viveu a vida nos seus próprios termos com a família que escolheu, sem pedir desculpas. Em um mundo construído sobre rótulos, Scott e Hart arrancaram os seus e escreveram sua própria história. Uma história que ainda levanta sobrancelhas e talvez alguns brindes nos antigos refúgios de Hollywood. Clifton Webb e seus amigos cavalheiros. Clifton Webb desfilava por Hollywood com uma precisão e um polimento que encantavam o público e deixavam os chefes de estúdio coçando a cabeça. Webb era o solteirão convicto por excelência, mais à vontade, lançando comentários sarcásticos em Laura do que cortejando protagonistas femininas. Mas, por trás de sua arrogância na tela e das famosas maçãs do rosto afiadas, a vida privada de Webb era o assunto das fofocas da velha Hollywood. Webb viveu a maior parte de sua vida adulta com sua mãe, Maybelle, uma mulher que protegia ferozmente sua privacidade e administrava a casa como um relógio suíço. No entanto, o verdadeiro burburinho não era sobre a mãe. Era sobre os relacionamentos duradouros de Webb com um círculo rotativo de coreógrafos e dançarinos homens. A linguagem codificada de Hollywood os chamava de amigos cavalheiros. Embora Webb nunca tenha reconhecido publicamente um parceiro, todos nos estúdios sabiam. Seus jantares eram lendários, seu gosto por companheiros era impecável, e sua casa era um santuário para homens que, como ele, tinham que se esconder à vista de todos. Ele era solitário? Talvez, mas aqueles que conheciam Webb descreviam um homem profundamente leal ao seu círculo íntimo, desafiadoramente extravagante antes de ser moda, e firme em sua recusa em jogar o jogo de qualquer um, exceto o seu próprio. Em uma cidade cheia de impostores, Clifton Webb era autêntico, apenas não o que todos esperavam. Alan Asimova e Mercedes de Acosta. Se Hollywood tivesse uma sociedade secreta, Alan Asimova era sua sacerdotisa. Esta superestrela da era do cinema mudo não apenas organizava festas. Ela criou os círculos de costura originais, código para selvagens reuniões só de mulheres em sua propriedade Garden of Allah. Entre seus muitos amantes, a dramaturga e poetisa Mercedes de Acosta foi mais do que um caso passageiro. O romance de Nasimova e de Acosta foi tempestuoso, artístico e aberto. Pelo menos para aqueles que sabiam como olhar. Seus bilhetes de amor e cartas apaixonadas tornaram-se lendários, pintando o retrato de duas mulheres à frente de seu tempo e ao mesmo tempo completamente presas por ele. De Acosta, um ícone boêmio,
Movia-se facilmente entre escritores e rebeldes, mas foi Nazimova quem lhe deu uma base, um refúgio seguro em uma cidade construída sobre segredos. O relacionamento do par causou ondas de choque em Hollywood dos anos 1920, tornando o Garden of Allah o local para mulheres que amavam mulheres e aquelas que não ousavam dizer isso. Depois que o romance deles esfriou, eles permaneceram no círculo um do outro, amigos e confidentes. Hoje, Nazimova e Da Costa são reconhecidas não apenas por seu trabalho, mas por acenderem a tocha que mais tarde iluminaria a história LGBTQ oculta de Hollywood. Em um mundo obcecado por sombras, essas duas criaram seu próprio holofote, Greta Garbo e Mimi Polak. O mistério de Greta Garbo na tela não era uma atuação. Fora das telas, a esfinge sueca era um enigma ainda maior. Mas enquanto o mundo se obcecava por seu silêncio e solidão, apenas alguns sabiam a verdade. O coração de Garbo sempre pertenceu a outra pessoa. Entra Mimi Polak, colega de escola de teatro de Garbo, e a eterna amada que inspirou décadas de correspondência secreta. Cartas entre as duas revelam um vínculo tão intenso que beira as confissões poéticas, saudade, desilusão e uma lealdade feroz que perdurou até mesmo além da carreira de Garbo. O par se conheceu na Suécia como adolescentes ambiciosas e levaram seu romance através de continentes, mesmo quando a fama de Garbo disparou. Hollywood, naturalmente, via apenas o que Garbo permitia que vissem, uma reclusa sem interesse em homens ou casamento. Mas a portas fechadas, a verdadeira história de amor de Garbo se desenrolava em cartas assinadas. Sua velha, afetuosa Mimi e minha amada criança. Garbo nunca foi vista com um companheiro masculino fixo. Suas supostas amantes femininas eram sempre amigas próximas ou colegas de quarto. Com Polak, Garbo finalmente baixou a guarda. No final, Garbo se afastou de Hollywood, fortuna intacta, mas com uma dor silenciosa pela mulher que não podia reivindicar em público. Às vezes, os maiores dramas não precisam de plateia. Saul Minell e Courtney Burr. Saul Minell era o galã trágico de juventude transviada, o garoto que nunca parecia se encaixar no molde, na tela ou fora dela. À medida que sua estrela em Hollywood subia, a vida pessoal de Minell era um equilíbrio delicado entre a fama e o amor proibido. Os tabloides adoravam especular, mas por trás de cada manchete havia uma verdade silenciosa. O relacionamento mais duradouro de Minell foi com o colega ator Courtney Burr. Os dois se conheceram no final dos anos 60, muito depois do auge de Minell nas bilheterias, mas a conexão deles foi instantânea e elétrica. Longe das luzes de Klieg, eles construíram um mundo próprio. Noites tranquilas, roteiros compartilhados, sonhos sussurrados de fazer arte juntos. Amigos os lembram como um casal verdadeiro, protetores, carinhosos e ferozmente leais em uma época em que Hollywood ainda exigia negação. Minell estava se preparando para um grande retorno aos palcos quando sua vida foi interrompida por um crime sem sentido. Burr, devastado, mais tarde falou abertamente sobre o amor deles, recusando-se a deixar o mundo esquecer o verdadeiro homem por trás das manchetes trágicas. Para Minell e Burr, o segredo era sobrevivência, mas sua história prova que o amor, mesmo quando escondido, pode deixar um legado tão poderoso quanto qualquer performance vencedora de Oscar. Anthony Perkins e Tab Hunter. Quer o romance oculto definitivo de Hollywood? Experimente Anthony Perkins e Tab Hunter. Dois rapazes bonitos, duas estrelas em ascensão, ambos trancados em um armário criado pelo estúdio. Perkins, a alma sombria por trás de Psicose, e Hunter, o ídolo adolescente de aparência impecável da América, tiveram um caso de amor mais secreto do que assuntos de Estado. Começou em meados da década de 1950, quando um amigo em comum fez o papel de Cupido, e por um tempo, eles viveram em uma bolha de fins de semana roubados e apartamentos emprestados. Mas isso não era apenas mais um caso. A conexão deles era profunda, complicada e condenada pela paranoia. Agentes, empresários e colunistas de fofocas farejavam ao redor, e ambos os homens sentiam a pressão: casar com uma mulher ou perder a carreira. Hunter finalmente cedeu primeiro, concordando com um romance de fachada para salvar sua imagem. Perkins, assombrado pela culpa e ambição, seguiu o exemplo. A separação foi silenciosa, mas de partir o coração. Dois homens afastados por uma indústria que vendia fantasia, mas esmagava a realidade. Anos depois, ambos insinuariam o que haviam perdido em memórias e entrevistas codificadas. A história deles é um conto de advertência para quem pensa que o armário era um lugar seguro. No final, Perkins e Hunter provaram que, mesmo em Hollywood, o coração quer o que quer, mesmo que tenha que se esconder. Cole Porter e Boris Kotchner. Esqueça tudo o que você sabe sobre o gênio da composição. Cole Porter não apenas compôs música, ele orquestrou uma vida dupla que era tão astuta quanto suas letras.
No papel, Porter era o queridinho da Broadway, casado com a elegante Linda Lee Thomas e produzindo clássicos como Night and Day e Anything Goes. Mas se você olhasse mais de perto, o verdadeiro romance estava acontecendo nos bastidores, em um turbilhão de clubes de jazz parisienses e telegramas codificados. Boris Kotno, o poeta e libretista de balé nascido na Rússia, não era apenas a musa criativa de Porter. Ele era o homem que incendiou seu coração e imaginação. O caso deles era ousado, deliciosamente secreto e sussurrado tanto em Nova York quanto em Paris. Amigos os viam dançando até o amanhecer, trocando fofocas literárias e olhares que falavam mais alto do que qualquer canção de espetáculo. Mas em um mundo obcecado por aparências, Porter se escondia atrás de frases espirituosas e bailes da sociedade, enquanto Kotno deslizava para dentro e fora do cenário. Como uma letra que Porter nunca ousou cantar em voz alta. Mesmo quando se afastaram, a história deles deixou uma marca na música de Porter, um toque de saudade, um piscar de olhos para aqueles que sabem. O mundo lembra das melodias, mas por trás de cada canção de amor de Cole Porter, há um encore secreto que só Boris ouviu. Marlene Dietrich e Mercedes de Acosta. Se houvesse um evento olímpico para quebrar regras, Marlene Dietrich teria levado todo o ouro. A iconoclasta original, Dietrich reescreveu o código de vestimenta de Hollywood, às vezes de smoking, às vezes de vestido de gala, sempre nos seus próprios termos. Mas quando se tratava de amor, ela era igualmente heterodoxa. Entra Mercedes de Acosta, dramaturga, poeta e notória destruidora de corações. O caso delas? Escandaloso, explosivo e conduzido em lounges enfumaçados e atrás de cortinas de veludo em 2 continentes. Dietrich chamou de Acosta de a única mulher que me entendeu, e suas cartas de amor eram tão apaixonadas quanto qualquer papel de Dietrich. Claro, em público, Dietrich evitava as perguntas com um sorriso astuto e uma nuvem de fumaça de cigarro. Mas em privado, ela e de Acosta eram elétricas. Os fofoqueiros de Hollywood tentaram expô-las, mas Dietrich sempre estava 2 passos à frente, nunca se desculpando, nunca explicando. As memórias de De Acosta não deixaram dúvidas. O romance deles foi um que brilhou, desvaneceu, reacendeu e, por fim, se gravou na história secreta de Hollywood. Para Dietrich, a verdadeira emoção não estava em chocar o mundo, estava em amar intensamente. Não importava quem estivesse assistindo. Farley Granger e Leonard Bernstein. Farley Granger tinha o visual, olhos expressivos, cabelo despenteado, o tipo de queixo que lançava 1000 cartas de fãs. Mas o garoto de ouro de Hollywood era mais complicado do que qualquer manchete já impressa. Enquanto o público desmaiava com suas parcerias na tela com mulheres, Granger vivia um roteiro muito mais selvagem e autêntico nos bastidores. Um dos seus romances mais eletrizantes foi com ninguém menos que Leonard Bernstein, o prodigioso maestro e compositor que, na época, também tecia uma teia de segredos em torno de seu verdadeiro eu. O caso deles foi breve, mas intenso, repleto de duetos de piano à meia-noite, confissões regadas a champanhe e uma sensação de risco que tornava tudo 2 vezes mais vívido. Para Granger, Bernstein era o tipo de amante que fazia até as luzes de Hollywood parecerem fracas em comparação. No entanto, em uma cidade que podia transformar fofocas em uma guilhotina, ambos mantiveram tudo estritamente privado. Anos depois, Granger escreveria abertamente sobre seus relacionamentos com homens e mulheres, mas sempre retratou Bernstein como aquele que escapou, um gênio e um rebelde como ele. O caso deles pode ter sido de curta duração, mas era o tipo de segredo que fazia todas as mentiras valerem a pena. Charles Lawton e Elsa Lanchester. Aqui está um casamento de Hollywood que redefiniu "é complicado". Charles Lawton, a estrela vencedora do Oscar com a voz retumbante, e Elsa Lanchester, a noiva original de Frankenstein, pareciam o casal mais improvável, e de muitas maneiras eram. Fofoqueiros, excêntricos e ferozmente leais, mas nunca exatamente os pombinhos que os agentes de imprensa dos estúdios vendiam ao público. Lawton, por todos os relatos credíveis, era gay. Um fato conhecido em certos círculos, mas nunca falado em voz alta. Lanchester estava bem ciente, e longe de ser a esposa desprezada, tornou-se sua mais feroz defensora e amiga mais próxima. O casamento de conveniência deu a ambos a cobertura de que precisavam. Lawton podia evitar escândalos e focar em sua arte, enquanto Lanchester seguia com seus próprios amantes e carreira. Amigos diziam que a casa deles estava cheia de risadas, pessoas do teatro e uma espécie de entendimento tácito que a maioria dos casais na vida real só poderia sonhar. Para Lawton, o armário não era uma prisão, era um palco, e ele e Elsa desempenhavam seus papéis com perfeição. O casamento deles não era sobre paixão, mas sobre parceria, sobrevivência e a tranquila resistência a um mundo que exigia máscaras o tempo todo.
Richard Burton e Laurence Olivier. Você consegue imaginar dois dos maiores atores do mundo, Richard Burton e Laurence Olivier, compartilhando mais do que apenas um palco? Bem-vindo ao rumor mais suculento nos círculos de Londres e Hollywood, sussurrado em camarins e lounges de coquetéis por décadas. Burton, com seu trovão galês e intensidade vulcânica, e Olivier, o mestre inglês de Shakespeare e sedução, eram ambos casados com mulheres, mas sua conexão dentro e fora do palco levantava sobrancelhas mais alto do que seus solilóquios de Hamlet. Insiders afirmavam que o relacionamento da dupla ia além de mentoria e colaboração, florescendo em um romance secreto tão tempestuoso quanto qualquer tragédia que eles encenavam. Eles viajavam juntos, compartilhavam longas noites de uísque e versos e confidenciavam um ao outro de maneiras reservadas para os mais íntimos confidentes. Era amor, luxúria ou apenas a mais dedicada amizade do mundo? Só eles sabiam com certeza, mas os olhares prolongados e as cartas privadas sugeriam algo muito mais profundo do que os críticos jamais imaginaram. Em um negócio construído sobre ilusões, Burton e Olivier desempenharam os maiores papéis de todos, amantes em um drama que ninguém ousou criticar. Às vezes, o verdadeiro espetáculo nunca sai do camarim. Cole Porter e Boris Kochno. Esqueça tudo o que você sabe sobre genialidade na composição de músicas. Cole Porter não apenas compunha música, ele orquestrava uma vida dupla que era tão astuta quanto suas letras. No papel, Porter era o queridinho da Broadway, casado com a elegante Linda Lee Thomas e produzindo clássicos como Night and Day e Anything Goes. Mas se você olhasse mais de perto, o verdadeiro romance estava acontecendo nos bastidores, em meio a clubes de jazz parisienses e telegramas codificados. Boris Kochno, o poeta e libretista de balé, nascido na Rússia, não era apenas a musa criativa de Porter, ele era o homem que incendiava seu coração e imaginação. O caso deles era ousado, deliciosamente secreto e sussurrado tanto em Nova York quanto em Paris. Amigos os viam dançando até o amanhecer, trocando fofocas literárias e olhares que falavam mais alto do que qualquer canção de espetáculo. Mas em um mundo obcecado por aparências, Porter se escondia atrás de frases espirituosas e bailes da sociedade, enquanto Kochno deslizava dentro e fora do cenário como uma letra que Porter nunca ousou cantar em voz alta. Mesmo quando se afastaram, a história deles deixou uma marca na música de Porter, um toque de saudade, um piscar de olhos para aqueles que sabem. O mundo lembra das melodias, mas por trás de cada canção de amor de Cole Porter há um encore secreto que só Boris ouviu. Marlene Dietrich e Mercedes de Acosta. Se houvesse um evento olímpico para quebrar regras, Marlene Dietrich teria levado todo o ouro. A iconoclasta original, Dietrich reescreveu o código de vestimenta de Hollywood, às vezes de smoking, às vezes de vestido de gala, sempre nos seus próprios termos. Mas quando se tratava de amor, ela era igualmente heterodoxa. Entra Mercedes de Acosta, dramaturga, poeta e notória destruidora de corações. O caso delas? Escandaloso, explosivo e conduzido em lounges enfumaçados e atrás de cortinas de veludo em 2 continentes. Dietrich chamou de Acosta de a única mulher que me entendeu, e suas cartas de amor eram tão apaixonadas quanto qualquer papel de Dietrich. Claro, em público, Dietrich evitava as perguntas com um sorriso astuto e uma nuvem de fumaça de cigarro. Mas em privado, ela e de Acosta eram elétricas. Os fofoqueiros de Hollywood tentaram expô-los, mas Dietrich sempre se manteve 2 passos à frente, nunca pedindo desculpas, nunca explicando. As memórias de Acosta não deixaram dúvidas. O romance deles foi um que brilhou, apagou, reacendeu e, por fim, se gravou na história secreta de Hollywood. Para Dietrich, a verdadeira emoção não estava em chocar o mundo. Era em amar intensamente. Não importava quem estivesse assistindo. Farley Granger e Leonard Bernstein. Farley Granger tinha o visual, olhos expressivos, cabelo despenteado, o tipo de queixo que lançava 1000 cartas de fãs. Mas o garoto de ouro de Hollywood era mais complicado do que qualquer manchete já impressa. Enquanto o público desmaiava com suas parcerias na tela com mulheres, Granger vivia um roteiro muito mais selvagem e autêntico nos bastidores. Um dos seus romances mais eletrizantes foi com ninguém menos que Leonard Bernstein, o prodigioso maestro e compositor que na época também tecia uma teia de segredos em torno de sua verdadeira identidade. O caso deles foi breve, mas intenso, repleto de duetos de piano à meia-noite, confissões alimentadas por champanhe e uma sensação de risco que tornava tudo 2 vezes mais vívido. Para Granger, Bernstein era o tipo de amante que fazia até as luzes de Hollywood parecerem fracas em comparação. No entanto, em uma cidade que podia transformar fofocas em uma guilhotina, ambos mantiveram tudo estritamente privado.
Anos depois, Granger escreveria abertamente sobre seus relacionamentos com homens e mulheres, mas sempre retratou Bernstein como aquele que escapou, um gênio e um rebelde, assim como ele. O caso deles pode ter sido de curta duração, mas era o tipo de segredo que fazia todas as mentiras que valem a pena viver. Charles Lawton e Elsa Lanchester. Aqui está um casamento de Hollywood que redefiniu é complicado. Charles Lawton, a estrela vencedora do Oscar com a voz retumbante, e Elsa Lanchester, a original noiva de Frankenstein, pareciam o casal mais improvável. E de muitas maneiras eram. Fofoqueiros, excêntricos e ferozmente leais, mas nunca exatamente os pombinhos que os agentes de imprensa dos estúdios vendiam ao público. Lawton, por todos os relatos credíveis, era gay. Um fato conhecido em certos círculos, mas nunca falado em voz alta. Lanchester estava bem ciente e, longe de se fazer de esposa desprezada, tornou-se sua mais feroz defensora e amiga mais próxima. O casamento de conveniência deu a ambos a cobertura de que precisavam. Lawton podia evitar escândalos e focar em sua arte, enquanto Lanchester seguia com seus próprios amantes e carreira. Amigos diziam que a casa deles estava cheia de risadas, pessoas do teatro e um tipo de entendimento tácito que a maioria dos casais da vida real só poderia sonhar. Para Lawton, o armário não era uma prisão, era um palco, e ele e Elsa desempenhavam seus papéis com perfeição. O casamento deles não era sobre paixão, mas sobre parceria, sobrevivência e a silenciosa resistência a um mundo que exigia máscaras o tempo todo. Richard Burton e Laurence Olivier. Você consegue imaginar dois dos maiores atores do mundo, Richard Burton e Laurence Olivier, compartilhando mais do que apenas um palco? Bem-vindo ao rumor mais suculento nos círculos de Londres e Hollywood, sussurrado em camarins e lounges de coquetéis por décadas. Burton, com seu trovão galês e intensidade vulcânica, e Olivier, o mestre inglês de Shakespeare e sedução, eram ambos casados com mulheres, mas sua conexão dentro e fora do palco levantava sobrancelhas mais alto do que seus solilóquios de Hamlet. Os insiders afirmam que o relacionamento da dupla foi além de mentoria e colaboração, florescendo em um romance secreto tão tempestuoso quanto qualquer tragédia que eles encenaram. Eles viajavam juntos, compartilhavam longas noites de uísque e versos, e confidenciavam um ao outro de maneiras reservadas para os mais íntimos confidentes. Era amor, desejo ou apenas a mais dedicada amizade do mundo? Só eles sabiam com certeza, mas os olhares prolongados e as cartas privadas sugeriam algo muito mais profundo do que os críticos jamais imaginaram. Em um negócio construído sobre ilusões, Burton e Olivier desempenharam os maiores papéis de todos, amantes em um drama que ninguém ousou criticar. Às vezes, o verdadeiro espetáculo nunca sai do camarim. Montgomery Clift e Jack Larson. Os olhos de Montgomery Clift assombravam o público. Aqueles olhares vulneráveis e feridos na tela não eram apenas atuação. Clift, o príncipe torturado do método de Hollywood, estava sempre em busca do amor e da paz que nunca conseguia encontrar em público. Enquanto seus relacionamentos com homens e mulheres geravam fofocas na indústria, uma conexão. Suportou silenciosamente sua amizade e o romance rumoroso com o dramaturgo e ator de Superman, Jack Larson. Larson, aberto sobre sua sexualidade entre amigos próximos, era o confidente e âncora emocional de Clift. Os dois se uniram por seu status de outsiders, seu amor pelo teatro e sua frustração com a conformidade implacável de Hollywood. Clift, abalado por um acidente de carro quase fatal e viciado em analgésicos, frequentemente buscava refúgio no círculo de Larson. Jantares tranquilos, conversas privadas e o tipo de apoio que Clift nunca encontrou nas salas de reuniões dos estúdios. Larson mais tarde falou de sua profunda e complicada afeição, dizendo: "A maior história de amor de Monty foi com homens que entendiam sua dor. Eles mantiveram seu vínculo ferozmente privado, mesmo quando a espiral de Clift virou manchete. O mundo via tragédia, Larson via ternura. Em uma cidade onde todos estavam atuando, a deles era uma relação construída na rara verdade de simplesmente serem vistos." Para Clift, o maior risco não estava na tela, era deixar alguém entrar. Jean Marais e Jean Cocteau. Em Paris, a Europa pós-guerra tinha seu próprio tipo de segredo e suas próprias histórias de amor ousadas. Entra Jean Marais, o impossivelmente belo protagonista francês, e Jean Cocteau, o multitalentoso dramaturgo e lenda vanguardista.
Esqueça dicas sutis. Esses dois estavam fora, pelo menos em seus círculos boêmios, antes mesmo de ser um movimento. Marais estrelou nos filmes e peças de Cocteau, tornando-se tanto musa quanto amante, assim como o rosto público do gênio de Cocteau. A casa deles tornou-se um ponto de encontro para artistas, exilados e espíritos livres, todos que se recusavam a seguir as regras. Por anos, Marais e Cocteau não apenas desafiaram convenções. Eles as redefiniram, colaborando em obras que ainda inspiram hoje. Quando os críticos sussurravam, eles riam. Quando a sociedade repreendia, eles faziam outro espetáculo. Após a morte de Cocteau, Marais, eles mantiveram a chama acesa, vivendo abertamente e escrevendo de forma comovente sobre suas décadas juntos. A história deles não é apenas um romance europeu. É a prova de que arte, rebeldia e amor podem ser a mesma força selvagem. Em Hollywood, teriam sido um escândalo. Em Paris, eram lendas. Dirk Bogarde e Anthony Forwood. Dirk Bogarde era o astro de cinema das pessoas intelectuais, encantador, literário, o ator britânico que interpretou de heróis de guerra a párias existenciais. Mas por trás de sua fachada erudita, havia uma história de amor de décadas que Hollywood nunca o deixou contar. Entra Anthony Forwood, ator que se tornou gerente de Bogarde e companheiro constante por mais de 40 anos. Oficialmente, eles eram colegas de casa, compartilhando elegantes residências de Londres a Provença. Extraoficialmente, todos na indústria sabiam que eram um casal, devotados, inseparáveis e extremamente reservados. Bogarde desviava das perguntas com um sorriso ou uma citação de Shakespeare, mas suas memórias deixaram pistas suficientes para quem quisesse procurar. A vida deles juntos era mais doméstica do que decadente. Jardinagem, cães, noites tranquilas e férias compartilhadas. Forwood abandonou sua própria carreira para apoiar Bogarde, e quando a doença surgiu, Bogarde tornou-se seu cuidador. Sem imprensa, sem desfiles, apenas dois homens vivendo a história de amor que esculpiram em um mundo cheio de julgamentos. Quando Forwood morreu, Bogarde nunca mais foi o mesmo. No final, seus filmes permanecem, mas o papel mais importante que ele desempenhou foi simplesmente ser o parceiro de Anthony, silenciosamente e desafiadoramente por toda a vida. Ramon Novarro e Harry Hay. Sim, Novarro aparece na nossa lista 2 vezes, porque, às vezes, o amor vem em capítulos, não apenas em peças de um ato. Após seus anos com Herbert Howe, Novarro se aproximou do ativista Harry Hay, o futuro fundador da Mattachine Society, uma das primeiras organizações de direitos gays dos Estados Unidos. O relacionamento deles era mais do que apenas romance. Era a interseção do glamour de Hollywood com o despertar político. Hay mais tarde creditou a Novarro por inspirar sua luta pela igualdade, descrevendo suas conversas noturnas como a faísca que transformou o desejo privado em ativismo público. O tempo que passaram juntos foi breve, mas seu impacto reverberou por décadas. Novarro deu a Hay a coragem de acreditar que a vida poderia ser vivida honestamente, mesmo que isso tivesse um preço. Enquanto Novarro se retirava para uma maior privacidade à medida que envelhecia, Hay seguiu o caminho oposto, tornando-se um catalisador para um movimento que mudaria a história. É um lembrete de que, às vezes, os casais mais poderosos são aqueles que acendem uma chama um no outro e depois deixam essa chama incendiar o mundo. Clifton Webb e Noel Coward. Ninguém adorava uma piada inteligente mais do que Noel Coward, a não ser Clifton Webb respondendo com mais humor. A amizade entre essas duas luminárias do teatro era lendária nos bastidores. Línguas afiadas, smokings ainda mais afiados e um desfile interminável de piadas internas. Mas, por trás do bate-papo, os insiders de Hollywood sempre se perguntaram se havia mais. O relacionamento cavalheiresco da dupla era o tipo de romance da alta sociedade que só a velha Hollywood poderia imaginar. Festas de coquetel, ensaios noturnos e fins de semana no interior da Inglaterra. Nenhum dos dois jamais rotulou o relacionamento. E ambos mantiveram uma nuvem de negação plausível, mas a química entre eles era inegável. Coward chamou Webb de o homem mais civilizado que conheço, enquanto Webb chamou Coward de o melhor público do mundo. Amantes ou não, sua intimidade era clara. Dois homens que encontraram um tipo de afinidade que o mundo raramente permite. Sua história é uma carta de amor a olhares codificados e laços não ditos. Uma dupla que, sem nunca confirmar nada, conseguiu manter todos na dúvida. Tallulah Bankhead e Billie Holiday. Se você quer uma história de Hollywood que quebra todas as regras, não procure mais do que Tallulah Bankhead e Billie Holiday. Bankhead era a mais selvagem dos selvagens. Uma atriz, lenda das festas e transgressora sem vergonha.
Holiday, a ícone do jazz, teve uma vida marcada por dor, talento e uma ousada resistência. A amizade delas era alvo de sussurros tanto em Nova York quanto em Hollywood, com muitos convencidos de que era um romance escondido à vista de todos. Elas compartilhavam festas que duravam a noite toda, apresentações privadas e um desprezo mútuo pela sociedade educada. Bankhead até defendeu Holiday publicamente durante suas batalhas legais e, segundo relatos, uma vez declarou: "Eu amo Billie mais do que amo a mim mesma." Se eram amantes ou apenas almas gêmeas, elas quebraram barreiras por onde passavam. Duas mulheres vivendo intensamente em um mundo que queria que elas ficassem em silêncio. No final, os detalhes mal importam. O que perdura é o fogo que acenderam um no outro e a coragem que mostraram para todos os que estão à margem. Se a história de Hollywood tem uma trilha sonora secreta, é Bankhead e Holiday, desafiando, apologético, indisciplinado e inesquecível. Então, você ainda está apegado às velhas histórias de Hollywood, ou esses casais não contados acabaram de reescrever seu livro pessoal de mitos? A verdade é que Tinseltown foi construída sobre segredos, mas são as histórias de amor ocultas que realmente mantiveram as luzes acesas após o anoitecer. Qual casal te surpreendeu mais? Deixe sua opinião nos comentários. Dê um like, inscreva-se para mais verdades ousadas e compartilhe este vídeo se você acredita que o amor sempre encontra um caminho. Lembre-se, toda lenda tem um capítulo secreto. Pronto para a parte 4? Você nunca sabe quem está esperando nos bastidores.